Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo nós vamos continuar uma análise que nós estamos fazendo no primeiro versículo do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Esse versículo diz o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Eu já analisei em versículos anteriores sobre algumas coisas nesse versículo, como por exemplo, o tratado de Teófilo, sobre a pessoa de Teófilo, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que Jesus começou a fazer. O autor do livro de Atos, ele teve, acredito eu, uma intenção implícita por trás do verbo começar. Nós sabemos que tudo aquilo que tem um início, pela lógica humana, possui uma continuidade, ou seja, meio e fim. Quando o autor diz que Jesus começou a fazer certas obras, essas obras que ele começou, segundo a leitura da introdução do livro de Atos, nós entendemos que essas obras estão no livro de Lucas. O relato do autor do livro de Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores. Por isso nós entendemos que as obras que Jesus começou estão relatadas no livro de Lucas, ou Evangelho de Lucas. Jesus realizou essas obras essas que podemos citar: ensinos, curas, milagres, ele expulsou demônios e até mesmo ressuscitou alguns mortos. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele continuou essas obras. Sabemos muito bem que Jesus foi crucificado, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E após ficar algum período aqui na terra, dando ensinamentos e instruções aos seus discípulos e apóstolos, após isso, ele foi levado aos céus. E será que a partir daí, a obra de Jesus terminou? Ou seja, com o fim do ministério terreno de Jesus, poderíamos dizer que as obras do Senhor Jesus cessaram? É claro que não. É sobre isso que quero tratar nesse vídeo. Conforme já mencionei anteriormente, acredito que o autor de Atos teve uma intenção implícita de dizer que as obras de Jesus continuaram ao usar o verbo começar, referindo-se às obras de Jesus. Já mencionei anteriormente que essas obras se iniciaram por Jesus e estão relatadas no Evangelho de Lucas. E onde está registrado a continuidade dessas obras do Senhor Jesus? Elas estão registradas nada mais, nada menos do que no próprio livro de Atos dos Apóstolos. E sabemos muito bem que o Senhor Jesus continuou essas obras através da vida de seus discípulos e apóstolos, pelo poder e administração do Espírito Santo de Deus. Acompanhem comigo em sua Bíblia uma referência que vamos ler, e está em João, capítulo 14, no versículo 12. Jesus Cristo, ainda no seu ministério terreno, ele afirmou o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus, de uma certa forma, já havia anunciado de que suas obras continuariam.
É claro que isso está expresso em outras palavras conforme nós acabamos de ler. Ele disse que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele estava fazendo. E quem são esses? Os que creem no Senhor Jesus. São aqueles os quais chamamos de discípulos e apóstolos. E ele ainda afirmou no final do versículo 12 que acabamos de ler, que isso aconteceria por quê? Porque ele iria para o Pai. Isso significa que o final de seu ministério terreno não significaria o fim de suas obras na terra. Já mencionei anteriormente algumas obras. Na verdade, das 3 que eu separei, a primeira eu não diria que é uma obra, porque não foi algo que Jesus fez e nem mesmo os seus discípulos e apóstolos fizeram, mas sim Deus, o Pai, fez, juntamente com o Espírito Santo. Primeiramente, quero deixar claro que Jesus, antes de começar o seu ministério na terra, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Sabemos muito bem que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E após ele sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, revestindo-o assim de poder para exercitar o seu ministério. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Essa referência está em Mateus, no capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: E saindo Jesus batizado, ou melhor, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E se você continuar a leitura no livro de Mateus, você vai ver que após esse acontecimento, o próprio Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E é óbvio que Jesus venceu sem pecado, como sempre, e a partir daí começa o seu ministério. E será que o mesmo aconteceu na vida de seus discípulos? Acompanhe comigo no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Está escrito o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós conhecemos muito bem essa passagem, muito conhecida no meio cristão, principalmente no meio evangélico. Esse fato aconteceu no dia da festa do Pentecostes. Os discípulos e apóstolos do Senhor estavam ali cumprindo uma ordem que Jesus havia dado antes de subir aos céus. E eles estavam ali debaixo de obediência. E a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, veio sobre eles. Isso fez com que eles fossem revestidos de poder, unção e autoridade. A partir dali você pode conferir no livro de Atos que os discípulos e apóstolos do Senhor Jesus começam a pregar o Evangelho com coragem, autoridade e ousadia, além de também operar sinais e maravilhas. Outra coisa que aconteceu, uma obra que Jesus fez e que também os seus discípulos continuaram, foi uma das coisas que me chama a atenção. Uma das coisas que Jesus mais fez no seu ministério terreno foi o ministério do ensino. Jesus ensinou a palavra, ensinou sobre o reino de Deus.
ele ensinou sobre os profetas e a lei de Moisés. Isso você vê ao longo dos 4 evangelhos, trechos que mencionam, destacando que Jesus ensinava. A referência que escolhi para conferirmos esse detalhe está em Mateus capítulo 7, no verso 28 e também no verso 29. Vamos ver o que diz esses 2 versículos. Versículo 27. Ou melhor, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vemos aqui que as pessoas elas ficavam maravilhadas com a doutrina, ou seja, com o ensino de Jesus. E o que destacava na vida de Jesus é que as pessoas percebiam que ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade naquilo que ele falava e também vivia aquilo que ensinava. Algo que não era visto nas autoridades religiosas daquela época. Esse é apenas um trecho que escolhi para conferirmos. Existem muitos outros no Novo Testamento mencionando que Jesus ensinava. Agora vamos ver no livro de Atos que os seus discípulos e apóstolos também continuaram com essa prática. A referência está em Atos capítulo 5, no verso 42. Vamos ver o que está escrito nesse texto bíblico. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui o texto diz que eles não cessavam, ou seja, eles não paravam. Frequentemente eles estavam ensinando a palavra de Deus e anunciando a Jesus Cristo. Isso também você vai ver na vida de Paulo. Paulo e aqueles que o acompanhavam, como, por exemplo, Timóteo, Tito, Barnabé, Silas, entre outros. Todos os discípulos e apóstolos do Senhor Jesus também se dedicaram no ministério do ensino da palavra do Senhor. A terceira obra que Jesus fez e que também continuou após o término do seu ministério terreno está relacionada aos milagres. Jesus operou, como bem sabemos, muitas curas. Ele curou cegos de nascença, pessoas que eram surdas e mudas, pessoas que eram paralíticas. Ele expulsou muitos demônios e também ressuscitou alguns mortos. E caso você não saiba, os seguidores do Senhor Jesus também operaram os mesmos tipos de milagres. E eu vou ler aqui a referência que está em João, capítulo 6, no verso 14. O texto diz o seguinte: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A intensidade dos milagres que Jesus fazia impressionava as pessoas de tal forma que elas acreditavam nos profetas, acreditavam na lei de Moisés. Aquilo fazia com que elas tivessem os seus olhos abertos, não tinha como negar que Jesus viesse da parte de Deus por causa dos milagres que ele operava. E aqui no texto diz que eles afirmavam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles aguardavam o profeta, eles aguardavam o Messias, prometido pelos profetas do Senhor, inclusive pelo próprio Moisés. E vamos ver um texto aqui que afirma também que os discípulos e apóstolos do Senhor operavam sinais e maravilhas.
Esse texto está também em Atos, no capítulo 5, no verso de número 12. O texto diz o seguinte: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Assim como no caso de Jesus, esse versículo que nós lemos, ele se refere aos discípulos e apóstolos fazendo sinais e maravilhas. E temos muitos outros versículos também relatando alguns milagres que os discípulos e apóstolos do Senhor realizaram. Após essa curta análise que fizemos desse versículo primeiro, mais especificamente do verbo começar, que o autor de Atos colocou se referindo às obras de Jesus, acredito que não restam mais dúvidas de que as coisas que Jesus começou estão relatadas nos evangelhos, assim como no evangelho de Lucas, e que elas não terminaram quando Jesus morreu e foi levado aos céus. Ao contrário disso, essas obras elas continuaram, e a sua continuação está bem clara e relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Essas obras continuaram através dos seguidores de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, debaixo da supervisão do Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus Pai, Criador, que está nos céus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos bíblicos. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe também para que outras pessoas sejam edificadas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos publicados aqui no canal. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.